Salmo 51, versículo 12 e 13, diz o seguinte: restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. Pai, nós mais uma vez agradecemos ao Senhor por esta noite que estamos na tua casa, na tua presença e perante a tua face. Temos a certeza que o Senhor se encontra neste lugar, porque a tua palavra nos garante que aonde está 2 ou 3 reunidos no teu nome, o Senhor está entre nós. E porque o teu Espírito, ó Pai, testifica com o nosso Espírito, esta é a confirmação que o Senhor está entre nós. E eu te peço mais uma vez, fica à vontade em nosso meio e fala da maneira que o Senhor quiser falar e faz da forma que o Senhor quiser fazer. Esse culto é teu, meu Senhor, é para o Senhor. Eu sei que é a hora do Senhor falar conosco agora, por isso nós pedimos, fala da maneira que o Senhor quiser falar conosco, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Bendito seja Deus. Amados, eu já falei aos irmãos aqui, os irmãos sabem que eu me surpreendo com a palavra a cada dia. Um dia eu também pensei, como alguns pregadores talvez pensem, ou já pensaram, que quando nós não conseguimos mais pregar nenhuma mensagem, mas isso porque já pregamos tudo que a Bíblia fala. Mas isso é impossível. É impossível porque a Bíblia fala várias vezes em uma só passagem. E Deus trabalha em cima, irmãos, ou aliás, Deus fala conosco muitas vezes em cima das nossas necessidades. E também das nossas debilidades. Daquilo que a igreja necessita para se sustentar na fé. E eu quero falar nesta noite sobre um assunto que é de muita importância para nós servirmos ao Senhor. Quero falar sobre voluntariedade. Eu li aqui o versículo 12, o salmista Davi fez 2 pedidos ao Senhor. O primeiro para restituir a alegria da salvação e o segundo para criar nele um espírito voluntário. E eu quero começar, como diz, desde o princípio, para que nós possamos decorrer e possamos entender a mensagem do Senhor. Na criação, primeiro homem a ser formado, Adão. Alguém com certeza vai discordar o que eu vou falar aqui agora, porque é uma questão que os homens vêm brigando há vários anos por isso. Aliás, tem algumas questões na Bíblia que os teólogos brigam já há muitos anos. Adão teve um atributo diferente dos anjos, ou seja, nós que somos filhos de Adão e somos seres humanos, nós recebemos um atributo diferente dos anjos. Nós recebemos a capacidade de escolha. Aliás, deixa eu corrigir isso aqui, porque até os anjos que se rebelaram porque quiseram se rebelar. Ou seja, todo ser criado por Deus recebeu algo que eu chamo e nós conhecemos como livre-arbítrio, que é o poder de escolher sobre os seus próprios atos, sobre as suas próprias atitudes. Alguns discordam disso e alguns dizem que o homem não possui livre-arbítrio, mas a Bíblia mostra homens que fizeram escolhas e foram até diferente da escolha que Deus tinha para eles. E eu não vou entrar no âmbito da questão, porque nós não vamos falar disso nesta noite. Mas eu preciso dizer que o homem, ele tem uma vontade. A vontade de Deus, a Bíblia diz que ela é boa, perfeita e agradável. Mas a vontade do homem não é boa. É tanto que a Bíblia diz que há caminhos para um homem que parece ser
direito, mas no seu fim são caminhos de morte. Ou seja, Deus sempre sabe o que é melhor para as nossas vidas, coisa que nós não sabemos. E o homem, ao ser criado, recebeu esse atributo, porque era prazer de Deus descer toda a tarde para conversar com o homem que tinha um poder de decisão. É tanto que quando Adão peca, quando Eva peca, Deus já sabia, mas desce para procurar Adão no jardim. E Adão se escolhe, Deus diz: você fez o que eu disse que era para você não fazer? Então ele teve o poder de decidir se ele queria comer ou não do fruto que lhe traria conhecimento. E ele, por vontade própria, quis comer daquele fruto. Ele, por vontade própria, quis se afastar e pecar contra Deus. Então, eu creio, a Bíblia deixa respaldo para dizer que o homem, ele tem decisões. Só que a história mostra que o homem vem sempre tomando decisões erradas. Uma delas foi quando o povo pediu para que Samuel não governasse mais sobre eles, para que Deus estabelecesse reis sobre Israel, assim como era com um povo gentil, com as outras nações. E Deus agora, contra a vontade, baixa um pouquinho aqui para abrir esse retorno, por favor. Deus agora, contra a vontade, eu tenho a ousadia de falar nisso, porque Deus chega para Samuel, tá ótimo, Pablo. Deus chega para Samuel e diz: Samuel, não fica triste não, porque esse povo não rejeitou a você, mas rejeitou a mim. E Deus cria regulamentos para que o homem vivesse sobre esses e por esses regulamentos. Nós conhecemos como a Torá, a lei que Deus escreve e dá para o seu povo, não só para Israel, mas também para nós. Através dela vivesse por regras e por determinações que o homem mesmo havia pedido. Mesmo assim, o homem não pediu ou não havia perdido o poder de decisão. Porque mesmo com regras, a Bíblia diz que Israel continua, aliás, a raça humana continua pecando para Deus, ou contra Deus, e Deus sempre correndo para reatar a sua aliança com Ele. E aí, ao criar as regras, os mandamentos, para criar o modo de vida para o homem, Deus não criou com isso uma obrigatoriedade para que ele servisse a Deus, não. Aliás, Deus chega em Deuteronômio, chega e dá a lista do que era bom e do que era ruim para o homem. E dentre essas Deus diz: eis que proponho sobre vós a vida e a morte. E ele diz: escolhe, pois, a vida para que viva. Mas mesmo assim o homem, nós nos desviamos da vontade daquela que é de Deus. Sempre numa insistência de querer fazer nossa própria vontade. Mas mesmo assim, Deus nos deu e ainda nós temos o Espírito, ou temos no Espírito o atributo de poder decidir sobre as nossas próprias vidas. E isso se chama livre-arbítrio. E Davi vai ao contrário agora de tudo aquilo que nós desejamos, ou que nós temos. Porque Davi agora vai pedir para Deus fazer ao contrário daquilo que ele recebeu, porque Davi vai entregar agora nas mãos de Deus o destino da sua vida. Ele vai pedir ao Senhor para criar nele, ou para tornar a ele a alegria da salvação e criar nele um espírito voluntário. Trocando em miúdos, é como se Deus tivesse, ou como Davi tivesse pedindo a Deus para que ele tirasse dele um livre-arbítrio
e colocasse nele um atributo de voluntariedade sobre a vida dele. E seria tudo que agradaria a Deus. Porque nós cometemos um engano, irmãos, ao aceitar Jesus, quando nós achamos que religião, e aí as pessoas começam a confundir a palavra religião com religiosidade e serviço a Deus, com uma prisão que nós temos através dessa religião. E infelizmente, eu quero informar, não é assim. É claro que nós temos regras. É claro que se você aceitou a Jesus, você tem que se adequar nas regras que é dada por Jesus. Mas não pelo princípio de medo, mas pelo princípio de amor. Porque Jesus disse que aquele que quiser vir após mim, disse o Senhor, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. E nós confundimos porque achamos que a religião, quando nós entramos nela, ou quando nós aceitamos a Jesus e entramos na igreja, nós perdemos esse poder de decisão sobre as nossas vidas, e por causa disso nós cometemos alguns erros. Eu dei a introdução e agora vou discorrer a mensagem para que nós possamos entender. Por que cometemos alguns erros? Porque nós não perdemos esse poder de decisão sobre as nossas vidas. E nós achamos que perdemos. Nós paramos e olhamos as regras e achamos que essas regras nos apresentam perante a Deus como homens justificados. Jesus vai contar uma parábola acerca de dois homens que sobem ao monte para orar. Um era fariseu e o outro era um publicano. E parece ali que nessa parábola Jesus está incentivando a pessoa a ser errada, mas na verdade não está. Porque o fariseu estava fazendo o que todo crente faz. Ele estava jejuando, ele estava orando, ele estava dando os seus dízimos e ele não pecava. Só que Jesus vai contar algo interessante, que o publicano sobe também ao monte a orar, e a orar ele não tem sequer condições de olhar para o céu, só que o publicano declara que ele é um pecador e não fazia nada daquilo que o fariseu fazia. Porém, Jesus vai dizer que quando eles descem da oração, quem foi justificado não foi o fariseu, e sim o publicano. E parece que Jesus está ali incentivando a pessoa a andar de qualquer maneira, mas não é isso. O problema ali do publicano ou do fariseu perante o publicano é que aquele fariseu havia aceitado a religião, mas não havia aceitado a Cristo. Ele havia aceitado as regras, ele havia aceitado as imposições, ele havia aceitado as obrigações, mas estava esquecendo de algo essencial que a Bíblia nos manda fazer quando nós aceitamos a Jesus. E isso no Evangelho conta. Porque isso no Evangelho conta, como eu disse, nós ainda temos o livre-arbítrio. E a confusão das pessoas é justificar-se pelaquilo que a religião determina. Nós consultamos, e eu não estou aqui pregando contra o meu título, que é pastor, cargo, e meu ministério, não. Mas nós confiamos mais no conselho do pastor do que no conselho de Deus. Nós somos mais justificados pelo aquilo que o pastor fala do que aquilo que a Bíblia fala. Eu explico. Quando Jesus nos proíbe algo de fazermos, nós não sentimos tanto medo como um pastor ou alguém que manda sobre as nossas vidas espirituais. Deixa eu corrigir, tem cobertura sobre as nossas vidas espirituais. Nós temos tanto receio.
pessoas que não temem tanto a presença. Eu contei aqui, aliás, deixei para a palavra, não vou nem contar o testemunho. A Bíblia diz que Ananias e Safira prometeram algo a Deus. E quando eles prometeram algo a Deus, eles prometeram algo em secreto, prometeram na sua casa. Eles concordaram que ia dar todo o dinheiro da herdade que eles haviam vendido. Só que eles se esqueceram de que Deus não era Pedro. Eles acharam que eles iam prometer a Deus embaixo de algum lugar onde Deus não iria ver. E eles perderam o temor a Deus e temiam mais ao homem. Porque a Bíblia diz que eles vão chegar agora na igreja, participar de um culto, e quando eles for oferecer o sacrifício, ou melhor, eles vão oferecer aquilo que eles haviam prometido, eles esqueceram de Deus. E por isso perderam a sua própria vida. Então, o problema nosso, muitas vezes, é que nós aceitamos as imposições que a igreja nos determina e perdemos o espírito da voluntariedade. E é isso que Davi está pedindo: Senhor, dai-me a alegria da salvação e cria em mim um espírito voluntário. Trocando em miúdos, Davi estava pedindo para ser novamente conduzido por Deus. Escute aqui. Eu vou ratificar aquilo que está escrito e vou afirmar com certeza que Deus não tem um prazer de que você esteja aqui dentro porque você tem medo dele. Aliás, Deus nunca quis isso. Certo que em determinados momentos a Bíblia diz que é para nós termos temor e tremor por ele. Mas a Bíblia nunca quis isso, porque a Bíblia vai dizer o seguinte: o Senhor Jesus Cristo chega a dizer: não queira ser servos, mas queira ser filho, porque o servo não fica para sempre na casa, o filho sim. Jesus tinha um relacionamento com os seus discípulos. Ele disse: vós me chamais de Senhor e Mestre, eu sou, mas eu quero chamar vocês de amigos. Porque se eu for o seu Senhor, vocês não sabem o que eu vou fazer, mas se eu for o seu amigo, eu posso conversar com vocês cara a cara. Então Deus, hoje, agora, nesse exato momento, quer ter um relacionamento diferente comigo e contigo, com a igreja. Ele quer ter um relacionamento de amizade, mas para isso é necessário nós criarmos em nós, ou pedimos a Deus para criar em nós um espírito de voluntariedade. Eu vou fazer a primeira pergunta nessa noite: por que você está aqui? Você está aqui porque você está com medo de eu te chamar no próximo culto e perguntar por que você faltou no culto de quarta-feira? Ou você veio aqui hoje à noite com espírito voluntário para adorar o teu Deus? Lá vai a segunda pergunta: por que você é crente? Você é crente porque você tem medo de ir para o inferno, ou você é crente porque você ama Jesus? A Bíblia vai nos dar, irmãos, diferenças entre pessoas que são voluntárias e pessoas que aceitaram a religião. Mateus capítulo 21, essa passagem só está em Mateus capítulo 21, a parábola dos dois filhos, aonde o seu pai diz ao primeiro filho: filho, vai trabalhar na vinha. Ele diz: tá bom. E diz ao segundo, ao mais moço: filho, vai trabalhar na vinha. Não quero. Mas os dois depois se arrependeram. O primeiro, que era o mais velho, e olhe que a obrigação era dele, disse que ia, mas não foi. Mas o segundo, que não tinha obrigação, porque a obrigação era do mais velho, arrependeu-se e foi. E aí vai a pergunta de Jesus: qual dos dois cumpriu a sua vontade? O segundo.
O que disse que não ia, se arrependeu e foi. Mas porque ele cumpriu a vontade, porque a intenção, irmãos, não é o suficiente. Porque a obrigação não é o suficiente. Nós estamos precisando a cada dia nos aproximar de Deus com o espírito não de soberba, mas com o espírito de quebrantamento, com a obrigação, não porque somos crentes ou obreiros, ou precisamos estar na casa porque senão o pastor vai nos dar bronca, mas temos que nos aproximar de Deus, tendo a certeza de que Ele está aqui em cada culto que nós participamos, e porque somos voluntários, Ele vai nos abençoar. Mas o nosso problema é justamente esse. É que nós estamos perdendo a voluntariedade. Eu não sei como é que você age hoje perante a sua vida. Como é que você age a sua vida hoje perante a Jesus. Porque eu vou falar aqui de coração aberto. Corpo humano, irmão, sente cansaço e preguiça. Preguiça, a palavra é preguiça. A palavra é preguiça. Mas escute. Se eu não quiser vir para o culto, apesar de ser pastor, eu tenho uma obrigação, eu não venho. Se eu não quiser mais congregar, eu não congrego. Mas quando eu estou em casa e reflito que, apesar de ser pastor, eu preciso ir para o culto, e o diabo tenta colocar essa obrigação em minha mente, aí eu volto-me para Deus e preciso me lembrar de que eu sou servo. Eu volto-me para Deus e preciso me lembrar que eu não estou só aqui pelo cargo, ou pela posição, ou pela imposição do cargo que me força a vir para a igreja. Não. Porque se eu fizer isso, eu vou entrar aqui e não vou receber absolutamente nada. Eu vou chegar aqui, vou me apresentar bem para vocês, mas não serei abençoado. Então Jesus vai chegar para aquele homem e vai dizer: o segundo cumpriu, apesar de dizer que não ia. Mas por que ele cumpriu? Porque o arrependimento bateu. E mesmo sem obrigação, ele se voluntariou. Escuta aqui algo: Davi não precisava ir para a igreja. Aliás, deixa eu lhe falar uma coisa, se eu não te falei, não tinha igreja no tempo de Davi. Quem construiu o templo foi Salomão, seu filho. Mas quando Deus precisou de um homem, de um cabra macho, assim como o pastor Raimundo, para brigar com o gigante, quem se apresentou? Davi. Deus não poderia falar outra coisa acerca de Davi, senão: Davi, filho de Jessé, é um homem segundo o meu coração. Porque ele não tinha condições físicas, mas ele cria que no dia que ele se apresentasse, Deus iria honrar ele. Escuta, para de servir a Deus por obrigação e começa a servir a Deus com o coração voluntário, que Deus te abençoará. Irmãos, quantas coisas nos atraem para o Evangelho. Eu não sei se você está aqui para melhorar a tua vida no casamento. E eu vou lhe falar, isso não é mentira, é verdade, porque Deus melhora a vida no casamento. Eu não sei se você está aqui para prosperar financeiramente, e Deus prospera financeiramente. Eu não sei se você está aqui para ser curado de uma doença, e Deus cura de qualquer enfermidade. Eu não sei se você está aqui por qualquer outro motivo, mas Deus gostaria de te ver aqui num culto. Aliás, todos os cultos, Deus gostaria de te ver aqui só para você adorá-lo, sem se preocupar com nada. Porque quando você adora, você não precisa nem orar. Vocês vão se assustar no que eu vou falar, mas a adoração chama a presença de Deus. A adoração muda o quadro, a adoração muda o curso
diante das coisas, você não precisa nem pedir, porque Deus conhece as suas necessidades. Jesus disse, quem pediu para ensinar a orar, irmãos, não foi Jesus que quis, não, foi os discípulos que pediram. Mestre, nos ensina a orar. Você não vai ver lição nenhuma na Bíblia. Não estou dizendo que não é para orar, não, entendo pelo amor de Deus. Eu estou lhe falando que a sua condição de receber não está alocada àquilo que você faz. Eu estou dizendo que a bênção de Deus não está alocada no serviço que você presta. Eu estou dizendo que a bênção de Deus não será sobre a tua vida, sobre aquilo que você faz para Ele, mas a bênção de Deus será sobre a tua vida quando você adorar a Ele. Os maiores homens da Bíblia venceram batalhas simplesmente adorando. Josué destrói uma cidade sem levantar a espada. A Bíblia diz que os sacerdotes iam na frente e adoravam, e quando eles adoravam, o muro de Jericó caiu. Nós precisamos aprender esse segredo. Voluntariedade na adoração. Ser espontâneo. Há pessoas que vêm para o culto constrangido. Aí não funciona, irmão. É por isso que de vez em quando, e eu não olho aqui para a cara de ninguém, você vê um irmão com a cara de mamão murcho. Aí dá vontade de perguntar, irmão, o que é que você está fazendo aqui? Dá vontade de perguntar, irmão, o que é que você está fazendo aqui? Você está no lugar errado. Se você quiser ser justificado pela religião, escute só. Aqui não tem uma caderneta onde eu vou assinar sua presença, não. É claro que se você não vier, eu vou me preocupar e procurar saber como é que você está. Mas no céu não vale nada. Sabe por que essa briga, irmãos, em querer saber a teologia, querer descobrir aí, alguns estudam para querer saber se hoje precisa congregar ou não precisa congregar, se o dízimo é da lei ou se é da graça, se nós podemos fazer isso ou aquilo. Não precisava perguntar nada disso, porque se nós cumprimos o primeiro mandamento, e o primeiro mandamento é voluntariedade. A Bíblia diz, amará o Senhor de todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força. Nada dessas coisas não será difícil fazer. A igreja está precisando a se alegrar como um Davi, que diz, eu alegrei-me, como lhe disseram, vamos à casa do Senhor. Não vim para o culto, porque senão vai tomar uma bronca do pastor. Esqueça isso. A igreja está precisando orar, não é porque alguém mandou ou determinou, não. A igreja está precisando orar, é porque precisa falar com o teu pai. A igreja está precisando prosperar, não é porque nós temos que colocar esse envelope com dinheiro no altar, não, é porque nós precisamos entender, aleluia, que quem ama a obra, aleluia, ele faz. Tantas coisas que nós discutimos, mas por quê? Porque nós não temos voluntariedade. Ficamos perguntando, pastor, é proibido fazer isso ou aquilo? Não precisava te responder nada, porque você tem um espírito e ele te orienta. Quando você vai pecar, ele te avisa, sai daí, porque você vai pecar. Quando você está perto de cair, o Espírito Santo te chacoalha e te incomoda para dizer, meu filho, você está prestes a cair. Você não precisava me perguntar nada. Não precisava, porque se nós habita o Espírito Santo, ele nos conduz. Jesus Cristo diz que todo aquele que é nascido do Espírito é guiado pelo Espírito, mas os que são nascidos na carne são guiados pela carne. Eu sei, você tem obrigações, mas eu prefiro contar com um crente que seja voluntário, de te falar que você tem que estar aqui intercedendo aí em pé, não, mas que você seja voluntário porque você ama a obra e quer interceder.
de falar que você tem que vir para o culto, porque afinal de contas você é um obreiro, é um diácono, é um evangelista, é um presbítero, é um pastor. Não, mas que você sentisse sede, que ainda que o pastor não te aceitasse na igreja, você entraria na força. Que você amasse a obra e não precisasse de estudo bíblico para poder ofertar ou dizimar na casa, porque afinal de contas você precisa saber se é da lei ou se é da graça. Mas se tivesse um coração voluntário, escute aqui, foram construir o templo. Vocês já viram isso aonde? No nosso meio. E o Senhor fala: olha, fala aí que não tem mais lugar onde botar oferta aqui não, viu? Manda o povo parar. Hoje nós precisamos fazer apelo de meia hora. Irmãos, vamos ofertar e dizimar, mas é porque a Bíblia diz isso. E tem umas mensagens que fazem a gente chorar. Eu e Pablo estava em uma que... eu e Fábio estava em uma que Fábio disse: se eu tivesse dinheiro eu dava, porque a mensagem faz, irmãos. Tem pessoas que estudam, mas... seria possível uma igreja reunir, dizer que ama a Deus e ama a sua obra, e eu ter que pregar uma mensagem para ti, comover para você ofertar na casa? Precisa, a Bíblia diz em Marcos capítulo 16, para você ir para o mundo, você tem que falar para mim: pastor, eu evangelizo porque é obrigação, é um mandamento imperativo, mas não é obrigação não. Se você não quiser falar, não fale, mas quem está cheio de Jesus, fala de Jesus. Quem está cheio fala, quem está vazio não fala. Davi pediu: cria em mim um espírito voluntário, porque Davi cansou. Aliás, eu não vou colocar assim porque não tinha igreja, mas Davi não queria ser como alguns crentes que tem que vir para a igreja forçado, que tem que bater um cartão no dia de culto, que na verdade não queria nem estar aqui, mas veio porque senão eu vou te encher o seu saco ligando para você e perguntando o que é que está acontecendo. Davi queria ser diferente. Davi, ele queria ser um crente que sabia que ia ter culto na igreja dele hoje. Ele já estava se arrumando de manhã. Eu vou parar hoje e eu vou tirar aquele tempo que eu fico na frente da televisão e vou meditar na Bíblia, porque eu quero ouvir Deus falar comigo. Eu vou parar um pouquinho para orar, porque eu quero ouvir Deus falar comigo. Davi queria ser um crente diferente. Davi queria chegar na igreja, e me desculpe aqui, porque eu sei que todo mundo se cansa no trabalho, mas não chegar na igreja para ficar cochilando e dormindo, mas Davi queria chegar na igreja e adorar, porque Davi queria sentir a presença de Deus. Então, pelo amor de Deus, vem para aqui com espírito voluntário. Vem para aqui preparado para dar terra. Vem aqui preparado para pular e dançar na presença do rei. Vem preparado para se alegrar. Para de se emburrar para vir para a casa do Senhor. Coloca o espírito voluntário nessa coisa. Para de ter obrigação, porque vocês não precisam fazer nada se não quiser. Escute, Deus não tirou o poder, nem meu nem de vocês aqui, de livre-arbítrio. É como o Jair falou outro dia lá em cima. Você acha que quando, se Jair quisesse voltar a beber, Deus ia fechar os patudos? Não. Você acha que se eu quisesse me drogar, o Senhor fez: não, fecha todas as bocas? Não, não ia não. Ele ia deixar tudo aberto e ia dizer assim: faça se você quiser fazer. Temos que parar para ser voluntário, porque no dia que nós somos voluntários, nós vamos estar numa ilha deserta, sem ninguém por perto. Nós não vamos pecar, porque sabemos que Deus está de olho em nós. De ter dupla personalidade. De vez em quando, irmãos, eu acho o irmão na rua que quando está andando e vê o pastor está com a roupa indecente, aí tenta cobrir. Esqueça isso.
Um irmão na rua que está conversando umas piadas infames que quando vê pastor, esqueça isso, seja um pouco mais voluntário a Deus e saiba que Deus está 24 horas por dia olhando para a tua vida. Cada palavra que você diz, cada instante que você diz, você não está cercado pela igreja, você está cercado por Deus. No dia que nós aprendermos um pouco mais sobre voluntariedade, nós vamos melhorar a nossa vida espiritual. Não haverá mais uma imposição para se fazer nada, haverá uma disposição. Não haverá mais apelos para que você abra mão para abençoar a igreja. Não, haverá disposição. No dia que houver voluntariedade, irmãos, vai acabar os sacrifícios. Irmão, cheguei aqui na igreja, que sacrifício para chegar. Esqueça isso. Ah, eu faço a obra, porque esqueça isso. Nós não estamos precisando aqui, irmãos, de pessoas que venham exaltar a si mesmo porque faz a obra. Nós estamos precisando de pessoas que se voluntarizem, de alguém que diga: pastor, o que é que temos que fazer? É varrer a igreja. Eu sou voluntário para varrer a igreja. Mas não dá audiência. A audiência é pregar. Não dá audiência. A audiência é fazer a primeira parte. No dia que a igreja entender sobre voluntariedade, nós não vamos só evangelizar no dia que nós formos pregar ou fazer a primeira parte, para que as pessoas nos vejam porque estamos pregando ou fazendo a primeira parte. Nós vamos convidar porque nós queremos Jesus na vida daquela pessoa. Nós não vamos encher aqui no dia de festa, não. Nós vamos encher aqui porque nós queremos que Jesus entre na vida da pessoa que nós estamos convidando, assim como quer que entre nas nossas vidas. Nós somos tão maus, mas tão maus, a tal ponto de quando somos nós que vamos fazer a obra, nós trabalhamos. Já sei aqui, irmãos, tem hora... deixa eu calar a boca. Não, deixa pra lá. Senão eu vou arrumar briga e daqui a pouco vou ser deixado lá na frente. Mas já teve casa aqui que eu sabia, quando pelas pessoas que vêm, já sei quem vai fazer a primeira parte hoje. Já sei quem que vai cantar hoje. Já sei quem que vai louvar. Porque quando era determinada pessoa que ia fazer a primeira parte, enchia-se a igreja dos convidados. Temos que parar de aceitar a religião e aceitar Jesus. A religião vai te obrigar a fazer, mas Jesus vai dizer: faça por amor. A religião vai te obrigar a dar, mas Jesus vai dizer: se você tiver 2 moedinhas, para o homem não vai ser nada, mas para mim vai ser tudo, por causa de um coração voluntário. A religião vai te aprisionar dentro de dogmas, doutrinas e preceitos. A religião vai te prender a um ponto que você vai ter que se consultar com a religião para ver se você pode ou não cortar, fazer a sua barba ou vestir determinada roupa. E o espírito voluntário deixa que o Espírito Santo o oriente, e aí Deus ensina a se vestir, a como andar. A religião vai dizer para você não falar com aquele irmão de tal igreja, com aquele outro de tal igreja, porque afinal de contas não é da tua religião. Mas a voluntariedade vai te dizer o seguinte: você precisa amar o seu inimigo. A religião vai te dar razão quando você estiver em contenda com outro irmão. Mas a voluntariedade vai tirar a tua razão, que vai dizer: se você souber que tem algo contra ti, vá pedir perdão a ele.
Só que a religião não te leva até a Deus. E o espírito voluntário te leva. Porque quando você chega com o espírito de adoração, você sente logo a presença. Você para de orar, olhar o que é que tem nos seus lados. Você para de reparar se está quente ou se está frio. Você só quer uma coisa, adorar. Você só quer louvar. E isso não acontece quando o Noemi vai louvar aqui, não. Isso acontece lá em sua casa. Você já sai de lá pensando, hoje tem culto. E eu vou adorar o meu Deus. E eu vou sentir tanta presença dele que eu vou sair de lá pulando de alegria, saltando de alegria. Eu vou sentir tanta presença dele que hoje essa tristeza que está no meu coração sai. Tudo quando nós tivermos um espírito voluntário. Davi disse, Senhor, me dá a alegria da salvação e cria em mim um espírito voluntário. Espero que você saiba o que você vem fazer aqui no culto. Espero que você entenda que você não foi chamado para ser servo, mas filho. E como aquele filho daquele homem tinha o direito de sair a hora que ele quisesse, você tem direito de sair a hora que você quiser. Mas que o melhor seria ficar na casa do Pai e alegrar o coração do Pai. Amém? Vamos nos colocar de pé em nome de Jesus. Aos amados do Face, Deus abençoe, das redes sociais, do YouTube, que o Senhor abençoe e guarde a sua casa nessa noite em nome de Jesus. Fica na paz e até a próxima transmissão em nome de Jesus. Quantos voluntários